Olá pessoal, então esse vídeo é pra gente falar um pouquinho mais, assim, elaborar um pouco a respeito desse tema, né, que são as 4 funções psicológicas ou da psique, porque muitas vezes no atendimento, né, a proposta de uma psicoterapia não é, o objetivo principal é a gente ouvir, né, ouvir a pessoa, o espaço é da pessoa, né, eu sempre falo isso, assim, o espaço é de quem está ali buscando, né, o atendimento terapêutico. Então não é um espaço para palestra, né, para ficar palestrando, para ficar trazendo conceitos, né, eu não entendo dessa maneira. Eu entendo que é um momento terapêutico mesmo, e é um momento de escuta, de acolhimento, né, da gente tentar absorver e estar plenamente ali em todos os aspectos, né, consciente, presente, íntegro no atendimento terapêutico com a pessoa, porque a partir daquele conteúdo que ela traz, acontece, né, como o próprio Jung diz, acontece essa alquimia interna e a gente acaba devolvendo, ajudando na elaboração desse conteúdo. Então o conteúdo é sempre do paciente, né, da pessoa, ou do cliente, ou como vocês preferirem chamar. Eu acabo chamando mais do paciente, mesmo por uma questão de costume, enfim. Mas é a pessoa, né? A pessoa que está ali. Ela está buscando um atendimento, ela está buscando uma compreensão de si mesma. Então não cabe naquele momento ficar trazendo muitos conteúdos externos, né? Então eu costumo dizer assim, cada um já é um universo tão imenso, né? Uma imensidão tão grande a psique de cada pessoa, que a gente precisa aproveitar ao máximo, que a pessoa tenha aquele espaço para expor, né? Como o próprio Jung diz no livro A Prática da Psicoterapia, para a pessoa expor o seu conteúdo naquele espaço já é tão pouco, né? Uma vez por semana, 50 minutos, 60 minutos, já é tão pouco para a gente conseguir acessar o conteúdo. Então é o momento da pessoa colocar aquele conteúdo, né? Ter o espaço para ela. Então aqui é um videozinho complementar, né? Aproveitando esse espaço aqui para deixar uma base, né, uma psicoeducação, digamos assim, nesse tema, né, que são as 4 funções psicológicas. E aí eu tirei esse resumo, eu vou deixar aqui como referência do Fundamentos da Psicologia Analítica, que é um livro, né, que compõe a série de 5 conferências proferidas pelo Jung em 1935 nas conferências de Tavistock e em Londres, né? Então foram conferências proferidas em Londres em 1935, e aí já deixo a indicação aqui, né, dessa referência bibliográfica, que é um livro essencial para compreender o pensamento, a forma, né, como Jung se expunha e colocava o seu pensamento de uma maneira muito maestral, né, de uma forma muito lúcida, né, muito esclarecida. E talvez é um livro que é ele traz de forma muito mastigado conceitos tão complexos como os conceitos da psicologia analítica. E aí eu vou falar das 4 funções. Então, o que são as 4 funções? A sensação, né, o pensamento, o sentimento e a intuição. Lembrando que essas 4 funções, o Jung também traz que elas podem atuar, digamos assim, ou na introversão ou na extroversão, mas hoje eu vou falar só das 4 funções, que já é muito, se a gente parar para observar, já é muito complexo, né, gente? Se a gente conseguir identificar em nós mesmos, né, o que é sensação, o que é pensamento, o que é sentimento, o que é intuição, já é um grande desenvolvimento pessoal, né? Um grande autoconhecimento, porque eu acho tão difícil e tão complexo, mas aqui a gente vai tentar trazer de uma forma mais simples esses conceitos para a gente olhar para a gente mesmo e olhar, né, para quem está à nossa volta, fazendo esse exercício de um entendimento mais aprofundado de cada uma dessas 4 funções. Então, nesse texto, Jung já tem um trechinho que ele fala assim: impossível pensar e sentir ao mesmo tempo. Uma coisa acaba invalidando a outra, né? Pensar e sentir. Então ele já traz essas 2 funções, assim, que ou você está sentindo ou você está pensando. Não dá para sentir e pensar ao mesmo tempo, né? E a função sensação
ele diz que é o que é, né? Então, a sensação define o que uma coisa é, como ela existe. É é uma sensação, né? A gente sente, né? Então, a gente sente o vento, a gente sente o cheiro, está ligado às nossas percepções táteis mesmo, né? O que a gente sente, sensação. E aí eu ligo, né, fazendo o meu paralelo aqui, considerando os 4 elementos, né, a teoria também dos temperamentos dos 4 elementos, eu associaria a sensação ao elemento terra. Por quê? Porque tem a ver com sentir, né, o que eu sinto. Eu sinto um gosto, eu sinto um calor, eu sinto um frio, eu sinto o que eu sinto, qual é a minha sensação diante daquela situação, diante daquela pessoa, diante daquele evento, quais são as minhas sensações, né? Como aquilo se apresenta para mim, sensorialmente falando. Já o pensamento, a segunda função, eu associo ao elemento ar. E aí o pensamento é o que é. Essa função define o que uma coisa é, ela explica. Então o pensamento explica. Então primeiro eu sinto, pegando o exemplo do vento, eu sinto o vento. Mas o que explica o que é o vento? É o pensamento. E aí o pensamento vai descrever o que é o vento, né? Então, o pensamento está ligado a esse lado mais racional, né? do definir as coisas. Já a função sentimento, ele diz que é o que está ligado a um valor. Então, essa função define qual valor eu atribuo a uma coisa, né? E aí eu associo ao elemento água, que é do sentimento mesmo, né? O próprio elemento água representa os sentimentos. Então, se tiver sonhos com água, questões ligadas à água, está muito ligado aos nossos sentimentos mesmo. E aí fala que é o valor que eu atribuo. Então, por exemplo, eu gosto de tal pessoa, né? É um sentimento, é um gostar. É bem uma coisa subjetiva, assim, né? Eu gosto, eu não gosto, né? E o sentimento já é essa dimensão muito, muito subjetiva, digamos assim. E a quarta e última função, né, que aí eu atribuo ao elemento fogo, o Jung traz, que é a intuição, né? E a intuição, Jung diz que é a nossa impressão, a impressão que a gente tem de algo, uma percepção que a gente tem de algo. É como se fosse um palpite, né? Uma antevisão, né? Como se fosse um antever algo. E aí tem um trechinho aqui que eu marquei que ele diz assim: percepção que não passa pelos sentidos. Então a intuição não passa por nenhum dos sentidos. Então quando você sente que alguma coisa não vai dar certo, né? Quando você sente que aquela pessoa não é confiável, não é um sentimento, né? Você sente, né? A gente usa essa expressão, eu sinto que isso não vai dar certo, mas não é um sentimento, é uma intuição. Então é algo que não é percebido, né? Não é uma coisa que você não consegue explicar muitas vezes. Por que eu pensei? Então ele dá um exemplo até da Bolsa de Valores, né? Que é muito ligado a isso, a intuição, né? É uma intuição considerando todos os, né? As contingências, todos os cenários. Eu tenho a intuição, entre aspas, que aquela ação vai subir, né? Ou vai cair, enfim. Então ele fala que a gente está o tempo inteiro usando essa função, mas muitas vezes a gente nem dá muito, a gente não olha muito para ela, né? A gente não analisa ela de uma maneira mais aprofundada. E aí são as 4 funções, então sensação, pensamento, sentimento e intuição. Então é importante ter bem definido essas 4 funções para a gente conseguir analisar o que está acontecendo em determinado momento conosco, né, internamente. É um mergulho para dentro, né? Por isso que o exercício é o mergulhar para dentro. E aí, também nesse livro tem um trecho que eu trouxe aqui do Jung que ele diz assim: para termos uma visão completa do mundo, precisamos compreender profundamente os valores, né? Então, pensar assim, qual o valor que eu tenho dado para as coisas? Que tipo de valor? Quando é sentimento, né, que está ligado a qual o valor, né? Então, que valor eu tenho dado nas relações, na relação com o outro, relações familiares? Então, essas 4 funções, todos nós temos as 4 funções, mas em alguns momentos a gente está atuando mais, né,
por uma função, tá? Uma função tá mais exaltada, a outra... E aí a gente também tem que olhar o que precisa ser equilibrado, que aí entra um outro conceito mais profundo e mais complexo, que é a função inferior, né? Então, que eu tenho uma função que está atuante, mas eu tenho uma função inferior, que é o seu oposto direto. Então, por exemplo, se eu estou no pensamento, tem uma função inferior, sentimento, que está por trás, por exemplo. Né? Se eu estou na sensação, eu tenho uma outra função inferior, que seria uma intuição por trás. Eu estou sentindo, mas eu tenho intuição. Então, vou pegar um exemplo aqui bem aleatório. Então, eu tô sentindo prazer em comer um brigadeiro, mas a minha intuição, né, tá me dizendo que aquilo vai me fazer mal, né? Por exemplo, algo que eu estou consumindo, que é uma sensação boa, mas ao mesmo tempo tem uma intuição que me diz que aquilo não vai. Peguei um exemplo, né, bem aleatório, mas é mais ou menos por aí. Função pensamento, então eu estou racionalizando muito alguma coisa, mas lá no fundo eu tenho a função inferior sentimento, que eu também tenho que olhar para o que está, né, atrás, para o que está mais profundo, não só o que está na superfície, na topografia da situação, mas o que está mais profundo dentro da gente, né, gente? Então é importante que a gente analise essas 4 áreas o tempo inteiro, né? Que a gente consiga identificar e analisar de uma maneira mais aprofundada, né? Os nossos sentimentos, os nossos comportamentos, as nossas ações, a nossa relação com o mundo. Então, o primeiro passo é a gente compreender, fazer esse mergulho interior, para depois a gente, né, conseguir entender o outro, tá bom? Então, esse foi o vídeo de hoje, e tem outros vídeos aqui no canal. Eu falo de várias coisas, né? Eu falo interpretações sobre, por exemplo, interpretação analítica sobre filmes, eu falo sobre outros assuntos que me interessam, né? Não falo só sobre psicologia analítica, eu falo sobre, por exemplo, que é outras linhas de trabalho que eu atendo. Então, também atendo com florais terapêuticos, eu atendo com análise, né, uma análise mais profunda da personalidade, uma análise mais psicológica mesmo do mapa natal, e eu uso isso nos meus atendimentos terapêuticos, que é muito interessante. E outros temas aí. Então, quem quiser aprofundar, tem uma playlist no canal, e tem outros vídeos aí trazendo outros assuntos, né, aleatórios, mas que me interessam, fazem bastante sentido, né, para a minha existência, para a minha prática e para o meu trabalho também. Até mais. Tchau, tchau.